Muito obrigado a presença de todos vocês. Obrigado, João. Obrigado ao pessoal da Casa Dias por me acolher aqui hoje. É um grande prazer estar aqui, né? Esse livro, o lançamento de fato dele foi em dezembro do ano passado, lá na livraria Leonardo da Vinci, que foi a editora que lançou o livro, né? Teve uma tiragem inicial de 1.000 exemplares, que se esgotou bem rapidamente, exatamente um ano depois do lançamento. E essa que nós estamos relançando aqui hoje é a primeira reimpressão do livro, né? Espero que não seja a última reimpressão. O livro está tendo bastante aceitação, né? Está circulando bastante. O retorno das pessoas está sendo muito bom, muito legal. Eu estou muito contente, né, com o que eu consegui atingir, né? O livro ele foi feito baseado em duas sensações minhas, né? Em primeiro lugar, uma preocupação sobre o avanço de certas camadas religiosas conservadoras, reacionárias, inclusive, para dentro do mundo da política, né? Que é algo que começou a me incomodar bastante no contexto depois do golpe de Estado da Dilma Rousseff e, sobretudo, depois que o Marcelo Crivella, sobrinho do Edir Macedo, conseguiu se eleger aqui no Rio de Janeiro em 2017. Então, aquela eleição foi bastante impactante para mim. E foi uma eleição muito atípica, né? Porque nós tínhamos o Marcelo Freixo, que conseguiu colocar nas ruas, na época, muita gente, uma campanha que mobilizou boa parte da sociedade, foi uma campanha muito vibrante. E a gente que andava nas ruas não via militantes do Marcelo Crivella. E ainda assim ele ganhou com uma boa diferença, inclusive, né? O que mostrou que já naquela época, antes inclusive da eleição do Bolsonaro, as eleições estavam sendo talvez resolvidas, decididas em outros lugares, em lugares mais fora da nossa vista, como, por exemplo, nas redes sociais, dentro das igrejas, que era onde o Marcelo Crivella concentrou a campanha dele, e onde o Bolsonaro também concentrou, o Witzel aqui no Rio de Janeiro fez a mesma coisa, né? O segundo incômodo que eu sentia me parece que há um grande disseminado desconhecimento da maior parte da sociedade brasileira, inclusive da intelectualidade, inclusive da esquerda, sobre alguns conceitos fundamentais para explicar o que está acontecendo, como, por exemplo, fundamentalismo, dominionismo e teologia da prosperidade, né? Para mim, esses três conceitos a gente não consegue entender o Brasil nem o mundo presente sem esses três conceitos. E se você for conversar com a maior parte das pessoas, gente da academia, inclusive, você vai perceber que há um grosseiro desconhecimento sobre isso, né? Como exemplo, outro dia eu estava num evento e eu expliquei o que era fundamentalismo. O que é fundamentalismo? É um movimento teológico que surge nos Estados Unidos no começo do século XX, movimento reacionário. Por que é reacionário? Porque reage a certos segmentos do protestante nos Estados Unidos que estavam propondo, à luz dos avanços científicos, uma leitura figurativa da Bíblia, né? Porque passou a ser insustentável, sobretudo depois do advento da teoria da evolução, você defender a ideia de que a ideia criacionista, né? Que o homem foi feito, Adão e Eva foi feito por Deus, foram feitos por Deus. E, por exemplo, outras coisas, como, por exemplo, como a Terra teria 7.000 anos só, vários conceitos foram postos abaixo na virada do século XIX para o XX, e isso teve um impacto sobre a teologia. Então, muitos teólogos, chamados teólogos modernistas, passaram a propor uma leitura mais alegórica da Bíblia diante disso. Enquanto os fundamentalistas vão dizer que não, tem que ser feita uma leitura literal. A Bíblia tem que continuar sendo, inclusive, fonte científica, histórica. Isso começa no começo do século XX. Esse movimento bastante reacionário não é o mesmo desde então. Ele vai mudando, vai ficando mais reacionário e mais refratário às ideias modernas hoje em dia, inclusive. E quando a gente tenta discutir o fundamentalismo, a gente vê que as pessoas acham que o fundamentalismo é um termo pejorativo usado para desvalorizar determinada religião, que é muito radical, ou coisa do tipo, quando não é exatamente isso. Apesar de que ele pode ser usado dessa forma também, mas não é só isso. Pelo menos eu, quando me refiro ao fundamentalismo, quando eu chamo alguém de fundamentalista, eu estou querendo me referir a esse movimento. Eu estou dizendo que essa pessoa, determinada pessoa, tem laços com esse movimento que começa nos Estados Unidos no começo do século XX. Por exemplo, um exemplo gritante de desconhecimento sobre esse tema.
Vocês já viram aquele filme Apocalipse nos Trópicos? Tem um momento que o Silas Malafaia, que é o personagem principal do filme, vira para a câmera e fala: me chamam de fundamentalista, mas eu tenho fundamento. Ou seja, ele brinca, ele debocha daqueles que chamam ele de fundamentalista. Mas, ao longo do filme, ele mostra que ele é, sim, um fundamentalista. E a Petra Costa não repara nisso. Ela não explora isso. Ela, não, inclusive, não menciona o termo fundamentalista em canto nenhum do filme. Quando ele faz isso? Quando ele está pregando para uma igreja, para um público jovem na igreja dele, que ele fala: nós temos que conquistar os 7 pilares da sociedade. E ele enumera: religião, educação, mídia, entretenimento, negócios e governo. O que é isso? Isso é teologia do domínio, ou dominionismo, que é uma elaboração posterior que acontece nos anos 70 do movimento, partido do movimento fundamentalista. Então, ele é um dominionista dos 7 montes. E, por conseguinte, ele é, sim, um fundamentalista. E ele camufla isso, né, retoricamente. A Petra Costa não percebe e não explora isso no filme. Perde uma chance de esclarecer sobre um tema muito importante do nosso tempo. Teologia da prosperidade também surge nos Estados Unidos na segunda metade do século passado. É uma teologia muito ligada ao ambiente social e econômico dos Estados Unidos. É uma espécie de crença meritocrática, porque basta você ter fé e trabalhar que você vai enriquecer, né? Tem muito a ver com a sensação de que certa parte da classe trabalhadora dos Estados Unidos tinha de que Deus poderia estar por trás da pujança econômica do país. E isso é transferido para países periféricos como o Brasil, só que de forma diferente, né? Ninguém acha que o Brasil é rico porque Deus assim quer, até que o Brasil não é rico. Mas aqui a justificativa é diferente. Você vai ser rico, sim, se você trabalhar muito, se você tiver muita fé. E se você for empreendedor, se você for patrão de si mesmo. Isso se entrecruza com o discurso neoliberal dos dias de hoje, aprofundando a precarização da classe trabalhadora. Então, esses 3 pontos, fundamentalismo, dominionismo e teologia da prosperidade, são cruciais, fundamentais para a gente entender o panorama social do Brasil e do mundo periférico atualmente, né? E esse amplo conhecimento que a gente tem leva que a sociedade brasileira, parte da esquerda partidária e parte da academia, tenha feito escolhas de maneira não muito embasada. Por exemplo, todos os governos civis fizeram acordos com a bancada evangélica, trouxeram evangélicos fundamentalistas para dentro do governo. José Sarney fez isso, Fernando Collor de Mello fez isso, Fernando Henrique Cardoso fez isso e Luiz Inácio Lula da Silva fez também. Chamou, inclusive, Crivella para ser seu ministro da Pesca. Quando o Bispo Macedo esteve preso em 92, 2 das pessoas que foram visitá-lo foram Lula e o Márcio Tomás Bastos, que viria a ser ministro do Lula. Então, há uma grande complacência em relação a essas pessoas, que deriva do fato de que não se conhece exatamente, não se sabe que essas pessoas têm um projeto político para o país. Eles têm um projeto de país, que é um projeto excludente, sexista, é um projeto ligado aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Desde o começo, eles estão fazendo isso desde o começo dos anos 50. E, ao não se perceber isso, eles estão se multiplicando de maneira muito descontrolada e sem receber a crítica que eles deveriam do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, da nossa intelectualidade também. Então, esse livro ele tenta recuperar a dimensão econômica desse fenômeno que acontece a partir dos anos 50, porque é ponto pacífico. Muito já foi dito sobre os impactos desse movimento no âmbito dos costumes, no âmbito dos hábitos sexuais. É um movimento bastante repressivo, é um movimento machista, sexista, anti-LGBT. Mas eu tentei, para além disso, fixar também nas repercussões econômicas que esse movimento está tendo no Brasil desde os anos 50 e tentar conectar esse movimento com o imperialismo, que é outro tema que tem sido muito pouco estudado hoje em dia, né? Então, o que eu sustento no livro é que há um projeto partido dos Estados Unidos, um projeto que foi urdido pela classe dominante dos Estados Unidos, junto com o governo, com atores estatais dos Estados Unidos e com lideranças religiosas,
para instrumentalizar a religião como uma ferramenta de imperialismo cultural também. Não só a religião. Os Estados Unidos têm esse programa desde os anos 50, que se desenrola em várias frentes da cultura, em livros, em filmes, e a religião é uma das frentes também em que esse projeto se desenrola. E isso está comprovado em documentos do próprio Estado norte-americano que já foram liberados, né? O que me leva à documentação que eu usei nesse trabalho, né? Eu tive uma preocupação muito grande em alicerçar esse trabalho em muita documentação. Vocês podem ver o tamanho do livro, não é à toa. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, quando se pretendia associar a expansão de evangélicos conservadores, fundamentalistas no Brasil, com o imperialismo, com ações imperialistas dos Estados Unidos, isso era tratado, inclusive, por boa parte da academia, como uma teoria da conspiração, né? Então, para tentar mostrar que não é assim, eu recorri a muitos documentos. Então, eu pesquisei bastante os documentos do Estado brasileiro que estão no Arquivo Nacional, né? Sobretudo os documentos feitos pelos órgãos de vigilância do Estado brasileiro, como o SNI, né? Que começa antes da ditadura e que só para de funcionar nos anos 90, o Collor é que desmantela o SNI, então ele funciona por quase toda a segunda metade do século XX, é uma fonte documental muito importante para entender o Brasil, porque eles documentavam e observavam tudo o que acontecia no Brasil, né? Os documentos do SNI mostram que houve um apoio, até um estímulo da ditadura e de outros governos antes e depois, para que esse processo acontecesse no Brasil, para que esses religiosos viessem cada vez mais para cá. Por exemplo, na ditadura se argumentava que era melhor deixar evangélicos estrangeiros fundamentalistas entrarem aqui, porque eles iriam equilibrar na pregação deles, por exemplo, junto a indígenas, junto à população pobre, aquilo que estava sendo feito, por exemplo, por católicos e evangélicos ligados à teologia da libertação, que era um movimento teológico de esquerda que pretendia ter uma ação social baseada até no marxismo. Isso está escrito de maneira literal nos documentos. Temos que deixar esses caras entrarem, sabe? Não é uma teoria da conspiração, né? E esse projeto, esse programa imperialista que acontece a partir dos anos 50, que vai não crescendo até hoje, nós estamos vendo agora a ponta desse iceberg, ele não é um fenômeno restrito ao Brasil, ele acontece no mundo inteiro. Outros bancos de dados que eu utilizei mostram isso. Por exemplo, o banco de dados da Wikileaks, que tem documentação diplomática dos Estados Unidos. Mostra que os Estados Unidos claramente, que a diplomacia dos Estados Unidos claramente tem uma política externa que é enviesada, que se diz a favor, promotora da liberdade religiosa, mas que se preocupa, sobretudo, com as igrejas saídas de lá, as igrejas evangélicas conservadoras saídas de lá. Então, você vai ver eles falando muito de Assembleia de Deus, Igreja Batista, mas muito pouco de outras igrejas que não são nativas dos Estados Unidos, que também sofrem repressão em outros lugares. E é enviesada por quê? Porque essa política deles é muito mais forte em países que não são completamente alinhados com os Estados Unidos, quanto em outros, como a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, que é um país que mais persegue cristãos no mundo, não se há nada na documentação diplomática sobre isso. Mostra também que eles usaram esse artifício para minar os países do bloco socialista, chamado bloco socialista. Uma parte desproporcional da documentação norte-americana diplomática dessa época, falando de liberdade religiosa, era sobre esses países socialistas, amplificando protestos que evangélicos conservadores faziam nesses países, por exemplo, para tentar minar esses países por dentro, né? A União Soviética tinha, e cada vez mais, na medida que ela vai chegando ao final, tinha uma população pentecostal e batista muito grande, considerável. E esses caras faziam greve de fome, faziam protestos, iam para a embaixada norte-americana para reclamar, e os Estados Unidos usavam isso o tempo inteiro para tentar até desqualificar o governo soviético diante da comunidade internacional, dizendo que não havia liberdade de culto lá dentro, que os cristãos eram perseguidos, quando essa é uma meia-verdade.
Ninguém era perseguido dentro de casa por fazer um culto. Existiam, inclusive, lugares que o governo reservava para as pessoas fazerem cultos. O que não se permitia era o proselitismo no meio da rua, em praça pública. Você tentar converter pessoas que estão passando na rua. Isso não era permitido. E era justamente isso que essas pessoas queriam. Bom, isso tudo que eu falei aqui começa nos anos 50, mas não é algo que fica restrito ao passado. É um processo que vai se avolumando. Então, eu vou mencionar agora alguns exemplos de coisas que eu trato no livro e que são bastante visíveis ainda nos dias de hoje. Bom, nos anos 70 começou a funcionar aqui no Brasil uma organização chamada Missão Voz dos Mártires, que era a representação de uma organização estadunidense chamada Jesus to the Communist World, Jesus para o Mundo Comunista, né? Essa Missão Voz dos Mártires, a documentação do CISA, que era o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, dizia que esses caras faziam proselitismo anticomunista junto a operários, trabalhadores aqui no Rio de Janeiro. A própria Aeronáutica dizia isso, né? Que os padres iam até a casa dessas pessoas para dizer como é que os cristãos sofriam atrás da cortina de ferro. Essa organização continua funcionando até hoje. A sede dela, hoje em dia, é no Paraná, e o nome dela é Missão em Apoio à Igreja Sofredora, né? A conexão dessa organização, que começa nos anos 70 e continua até hoje, com a extrema-direita atual, onde ela fica evidente? Em 2021, uma professora de História de Santa Catarina, discípula do Olavo de Carvalho, que se diz antifeminista, que inclusive processou a orientadora dela na UFSC, alegando perseguição ideológica. Essa moça que foi eleita depois deputada estadual pelo PSL, agora pelo PL, né, em Santa Catarina, ela organizou um evento no YouTube junto com um padre exorcista para relançar um livro que era editado pela Missão das Voz dos Mártires nos anos 70, que o nome desse livro é Marx e Satã. Aí você vê como é que as coisas se conectam. Outro exemplo. Uma das igrejas mais importantes, embora muito pouco conhecidas, que atuaram nos anos 70 e 80 no Brasil, é a Igreja da Unificação, chamada Seitamun. Ninguém sabe dessa igreja porque é quase uma organização secreta. Inclusive, os arquivos da ditadura mostram que a própria ditadura, no começo, não entendia bem, não, mas depois começou a entender, até porque a igreja fez um esforço para convidar, frequentemente, membros da comunidade de informação e membros do Exército, das Forças Armadas, para os eventos que essa igreja organizava, eventos secretos. Ela organizava várias conferências, várias reuniões com vários religiosos brasileiros, políticos, militares, através de organizações subsidiárias que eram ligadas a ela, né, essa igreja. Essa igreja, nos anos 80, ela chegou a editar no Brasil um jornal chamado Folha do Brasil, que circulou aqui no Rio de Janeiro, teve até um número razoável, uma tiragem razoável. Pois bem, hoje em dia é muito difícil de rastrear o que essa igreja faz, justamente porque é uma organização secreta e os arquivos dos órgãos estatais não estão completamente abertos, né, para a gente acompanhar o que eles fazem. Mas há um indício que leva a crer que ela possa, sim, estar em atividade até os dias de hoje. Por quê? Muito recentemente, em 2022, não me engano, um outro órgão de imprensa chamado Folha do Brasil existia sob forma digital na internet. Quando eu estava escrevendo a dissertação, eu cheguei a entrar no site dessa Folha do Brasil. E não havia nenhuma informação sobre quem bancava esse jornal, sobre o patrocínio desse jornal. De maneira muito estranha, eu acho que nada fortuita, esse Folha do Brasil foi um dos órgãos que o STF pediu para as redes sociais dados sobre o financiamento e acusou essa Folha do Brasil de ser um dos órgãos que patrocinava atos antidemocráticos no Brasil. Então, me parece que pode ser ainda um órgão ligado à Igreja da Unificação. Igreja da Unificação que a gente sabe que está ativa ao redor do mundo. Ficamos sabendo recentemente que ela está bem ativa no Japão, porque vocês devem ter visto que o ex-ministro japonês foi assassinado, né, uns anos atrás. O assassino do ex-primeiro-ministro alegou que a motivação do crime foi porque esse primeiro-ministro teria facilitado a ação da Igreja da Unificação no Japão.
E a Igreja da Unificação teria feito com que a mãe dele doasse todos os bens da família para a igreja, né? Na época que aconteceu isso, a BBC divulgou que, de fato, o ministro ele era palestrante nesses encontros que a Igreja da Unificação patrocina regularmente, desde os anos 70. Né? Então, eu acredito que no Brasil eles devam estar fazendo coisa parecida também. Um outro exemplo. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos gladiadores do altar, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Um grupo paramilitar que a IURD chegou a compor em 2014. Hoje em dia, parece que eles desistiram dessa ideia. Na época, teve alguma resistência, várias denúncias, inclusive de comunidades religiosas afro-brasileiras que se sentiram ameaçadas, e a gente não ouviu mais falar dos gladiadores do altar. Parece que eles substituíram essa iniciativa por uma ação direta junto às polícias militares de vários estados do Brasil. Recentemente, tem várias matérias lançadas pelo Intercept dizendo que a Igreja Universal é a maior igreja que faz ações junto a policiar no Brasil inteiro. Eles teriam mais ou menos 20 mil capelões em todas as forças de polícia militar do Brasil inteiro. Em estados onde a direita ganhou, como São Paulo, Distrito Federal ou Paraná, a coisa é mais aberta ainda. Essa formação de milícias religiosas, isso se reporta diretamente à teologia do domínio. A Igreja Universal do Reino de Deus, desde que ela é fundada em 77, pratica a teologia do domínio, da batalha espiritual, né? Inclusive, em livros do Edir Macedo, isso fica bem claro, onde ele fala de batalha contra demônios, os demônios que ele localiza no candomblé, mas não só no candomblé também, na política, em vários lugares da sociedade, né? Mas não foi o Edir Macedo que criou, que foi o precursor dessa formação de milícias particulares religiosas. Se a gente for ver a documentação do Estado brasileiro, a gente descobre que, em 1991, uma outra igreja, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chamada Assembleia dos Santos, já tinha feito isso. Essa igreja era comandada por um camarada chamado Amantino Ribeiro. Ele foi candidato pela Arena a governo do Estado de Minas Gerais em 1982. Ele abriu uma milícia com adolescentes que andava armada com cacetetes pela rua de Belo Horizonte fazendo rondas. Ele chegou, no governo Sarney, se eu não me engano, até escrever para o ministro do Exército pedindo para que a milícia dele usasse armas de fogo de verdade. Então, essa coisa está aí já há muito tempo. A gente está vendo agora só a ponta do iceberg. Uma outra coisa muito inquietante, o golpe de 8 de janeiro. Muitos dos presos naquela ocasião declararam à Polícia Federal que haviam sido enviados para Brasília com ônibus, caravanas financiadas por igrejas. Três igrejas foram mencionadas: a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana. Presbiterianos e batistas são as denominações mais fundamentalistas que existem. O fundamentalismo surgiu na Igreja Presbiteriana, nos Estados Unidos, no começo do século XX, e logo depois ele se espalha com muita força na Igreja Batista. É muito popular também entre os pentecostais hoje em dia. Não à toa, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. É difícil falar da Assembleia de Deus, porque é uma igreja muito descentralizada. Tem Assembleia de Deus e Assembleia de Deus. Algumas são até progressistas, mas muitas, não sei se é a maioria, mas muitas, com certeza, não são. Como, por exemplo, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a do Silas Malafaia, né? Ainda sobre o golpe, tentativa de golpe, naquela ocasião, a Polícia Federal também chegou a prender um padre católico dominionista, né, um padre lá de Osasco, que ele frequenta canais, programas da produtora Brasil Paralelo, frequenta também o canal do Rodrigo Constantino, e ele tem no YouTube um canal com uma aba, uma playlist chamada Batalha Espiritual, ou seja, é um padre dominionista. O dominionismo, embora seja fundamentalista, ele se espraia para todas as organizações cristãs, inclusive para a católica. E a teologia da prosperidade também. São movimentos para-religiosos, que se espalham horizontalmente. É claro que em algumas igrejas eles encontram melhor acolhida do que outras, né? Existem, talvez, menos dominionistas católicos do que pentecostais, mas eles existem também, e não são poucos. Esse padre ele chegou também a compartilhar pelo WhatsApp uma coisa que a imprensa chamou de oração do golpe. Logo depois que o Lula foi eleito, ele passou correntes pelo Zap, né, enumerando, dando o nome de todos os generais 4 estrelas que nós temos e convocando esses caras a fazerem algo para salvar o Brasil.
logo depois que o Lula foi eleito. Então, esses caras que estão aqui desde o começo, desde os anos 50, que estão aqui cada vez mais presentes e só crescendo, crescendo, eles têm um projeto de poder muito coerente de longo prazo. O Macedo, inclusive, lançou um livro, Projeto de Poder, se não me engano, o nome do livro, né? E aí o governo Bolsonaro pode passar para muita gente a impressão de que aquilo ali tem a ver com ele, com o próprio Bolsonaro, que é uma espécie de que o governo Bolsonaro foi uma excentricidade, algo que não tem nada a ver com a história brasileira, mas não. O governo Bolsonaro ele foi só a culminância de vários processos que aconteceram na sociedade brasileira, de vários grupos de extrema-direita que se viram completamente representados pelo governo Bolsonaro, né? Essa coalizão nos Estados Unidos, que tem um programa político que foi reproduzido pelo governo Bolsonaro aqui, ipsis literis, se costuma chamar de coalizão neoconservadora, né? O que são os neoconservadores? Nos anos 70, há uma aproximação de libertarianos, né, que são uma espécie de anarcocapitalistas, com evangélicos conservadores fundamentalistas. Os anarcocapitalistas chegaram à conclusão que temos que abrir mão de algumas ideias nossas, como, por exemplo, a ideia de que a liberdade é total e restrita, então, inclusive, tem que se liberar as drogas para todo mundo usar. Temos que abrir mão dessas ideias para nos associar com os evangélicos conservadores, porque, associados a eles e adotando a pauta de costumes, a pauta sexual deles, nós temos melhores condições de fazer votos e levar para o governo a nossa pauta ultraliberal na economia. Então, essa coalizão neoconservadora começa nos Estados Unidos nos anos 70, se reproduz no Brasil, e ela é ultraliberal na economia e ultraconservadora nos costumes. E essa coalizão ela foi completamente, de maneira integral, representada no governo Bolsonaro. Não foi uma invenção do Bolsonaro, né? Então, pode dar essa ideia errônea de que aquilo foi algo que passou, né, que tem a ver só com o Bolsonaro, com a família dele, um contexto passageiro. Mas não. Tanto é assim que a IURD já começou um amplo projeto para a eleição desse ano. Saiu no Intercept várias matérias de um jornalista chamado Gilberto Nascimento, que é um cara que acompanha de perto a Igreja Universal. Ele tem um livro muito bom chamado O Reino, né? E ele descobriu que a igreja já está fazendo vários movimentos para que tenha uma votação inédita nessa eleição. Por exemplo, eles estão organizando... Pastores têm sido encarregados da missão de chamar obreiros e pessoas dentro da igreja e transferir para essas pessoas a tarefa de formar grupos de 12 pessoas no WhatsApp. Cada pessoa que entra nesse grupo, por sua vez, tem que chamar mais 12 pessoas. Um esquema de pirâmide, né, para formar esse ecossistema de WhatsApp, onde vão circular material político, material eleitoral da Igreja Universal do Reino de Deus, num ano que tem tudo para ser bastante conturbado por causa da inteligência artificial e das possibilidades de aumentar fake news e de informações erradas que a inteligência artificial está trazendo, né? A Igreja Universal também está fazendo grupos de orações em diferentes lugares, e esses grupos de orações começam com grupos de orações, na medida que eles vão crescendo, viram grupos políticos, chegam representantes da Universal lá dentro e começa a distribuir material político, e tudo isso embalado num discurso de guerra, temos que ir para a guerra, temos que tirar a esquerda do poder, um discurso claramente inspirado pela teologia do domínio, né? E que pretende restaurar a situação anterior, né? Que era o governo Bolsonaro, né? Tanto é assim que o próprio Flávio Bolsonaro recentemente esteve nos Estados Unidos, num culto de uma igreja muito estranha brasileira, que apesar de brasileira parece que começou nos Estados Unidos, chamada Assembleia das Nações, uma igreja que merecia até maior cuidado, maior pesquisa. Eles não têm nenhum verbete na Wikipédia sobre eles, né? Eles têm em 25 cidades brasileiras, parece, e estão em Orlando, na Flórida também, e parece que eles, inclusive, começaram nos Estados Unidos. Eles são uma organização extremamente dominionista, basta entrar no site deles para vocês verem isso. Eles organizam um evento regular no Brasil, trazendo pastores de várias partes do mundo, brasileiros também, que é voltado explicitamente para formar lideranças dominionistas no Brasil, né? O Flávio Bolsonaro, ano passado, esteve num evento dessa igreja e ele foi ungido por uma pastora que se diz profetiza, né? O dom da profecia é um dos dons pentecostais, né? Ela é pastora carismática, se não me engano. O nome dela é Chantel Cooley, né?
ela pediu para o Jair Bolsonaro, esse vídeo está circulando na internet, para o Flávio Bolsonaro ir até lá na frente onde ela estava falando, ele foi, se ajoelhou, e ela disse que muito em breve Deus ia mandar um redemoinho que ia levantar a família dele, que tudo que eles estavam passando, todas as dificuldades que eles estavam passando no momento, eram só provações divinas que em breve isso iria acabar. Então, o movimento reacionário, evangélico, brasileiro, norte-americano, que está profundamente interligado e vai fazer um grande esforço nessa eleição para recuperar, né, aquele governo plenamente neoconservador que nós tínhamos na época do Jair Bolsonaro. Né? Então, eu acho que por essas e por outras, por tudo que eu disse isso aqui, a gente tem que estar plenamente consciente do que está acontecendo, a gente tem que entender o que eles querem, quem são eles, até para poder fazer a crítica e o combate quando for necessário, né? E esse livro, embora seja um livro de história, que se dedique só aos 50 anos dos últimos 50 anos do século passado, ele é um livro também que tem bastante conexões com o momento presente e é uma das intenções dele lançar luz sobre essas coisas que estão acontecendo hoje em dia no Brasil e no mundo. E é isso, pessoal. Obrigado. Alguém teria alguma pergunta, gente? Matheus. Boa noite, eu sou o Matheus Mendes. Primeiro, assim, Rodrigo, parabéns, né? Eu estou no quarto final já do livro, é muito bom. Eu vou falar aqui de público, que eu falei para você quando a gente se conheceu. Quando eu tive contato com sua pesquisa, eu fiquei num misto de raiva e felicidade, porque quando eu fui fazer meu projeto de doutorado, não havia nenhum trabalho relacionando fundamentalismo cristão e geopolítica. Então, quando eu fiz o projeto, não tinha nenhum. Aí, quando estou escrevendo doutorado, o Rodrigo aparece com esse livro. A felicidade é que assim, o Rodrigo avançou bastante. Assim, eu posso hoje, assim, com tranquilidade, me apoiar em várias coisas que você falou, porque realmente, assim, como você falou, está tudo muito bem documentado em fontes oficiais, né? Eu até baixei uns arquivos uns documentos da CIA com os negócios. É impressionante assim a clareza como as coisas estão postas, né? E bem, assim como você e todo mundo que está aqui tem essa preocupação de, né, ver o fundamentalismo como um dos principais problemas, principais desafios que a gente tem hoje. Mas aí assim, do ponto de vista intelectual, eu tenho essa compreensão bem cristalizada. Mas, quando eu penso, né, assim, na questão da intervenção política, eu vejo que a gente esbarra em dois desafios. Um é combater o fundamentalismo num quadro em que é muito difícil separar evangélicos e fundamentalistas, né, evangélicos, pentecostais, fundamentalistas, é tudo muito difícil. A propósito, vou até abrir aqui, porque eu já até publiquei um texto que uma vez a Folha de São Paulo publicou, às vésperas da eleição de 22, a Folha de São Paulo publicou uma matéria que trazia o seguinte: 74% das pessoas concordavam que religião deveria caminhar juntas. Religião e política deveriam caminhar juntas. Esse número é pior entre os bolsonaristas, mas também não é bom do nosso lado. Ele é pior entre os evangélicos, mas ele também não é bom entre os católicos. Ele é maior. Ele é maior que a metade, inclusive entre os católicos, né? E ele está encravado na metade com o nosso campo. Então, o desafio, né, e aí vindo para a pergunta, é como é que a gente concilia assim, uma intervenção sem atacar, sem ofender uma parcela tão expressiva da população brasileira e, sobretudo, né, que aí é uma coisa assim, que eu percebo que é um escudo que esse movimento, que essa estratégia geopolítica teve, né, a gente tem hoje assim, a maior parte das mulheres negras é pentecostal e a maior parte dos pentecostais são negros, sobretudo mulheres. Então, como fazer uma crítica ao pentecostalismo
sem que isso resvale num machismo, num racismo e num problema de classe, que a maioria dos pobres no Brasil é pentecostal, né? Então, é uma pergunta honesta, tá? Porque, assim, realmente, eu estou pensando como enfrentar esse problema. Mais alguém? Tá bom. Matheus, rapaz, é muito mais fácil fazer o diagnóstico de um problema do que prescrever o remédio, né? Até porque eu sou historiador, mas não, é um dilema seríssimo, com toda certeza. Não é uma questão que vai ser resolvida rapidamente, mas eu tenho alguns caminhos a sugerir. Por exemplo, a gente não precisa de fazer a crítica exatamente ao pentecostalismo, né? Porque nem todos os pentecostais são reacionários de direita, né? Há, como eu falei, partes da Assembleia de Deus, inclusive, que não são de jeito nenhum. Eu conheço um teólogo da Assembleia de Deus que é um cara super progressista, um cara de esquerda, um cara que não é fundamentalista. O fundamentalismo, não sei se a Benedita não é, mas ela é menos fundamentalista com certeza. Eu não conheço bem a Benedita, mas... Então, como eu falei, o fundamentalismo ele entra em diversas igrejas, mas ele não entra de maneira desigual. Então, em todos os lugares, há ainda pessoas que não são exatamente influenciadas pelo fundamentalismo, né? E entre os pentecostais são assim. E o pentecostalismo, do começo, ele tinha uma característica muito interessante, porque era uma religião muito inclusiva, né? Que ele começa em Los Angeles, entre negros, mas não só entre negros e brancos pobres e hispânicos, todos ali hermanados, desafiando, né, as leis de segregação que existiam nos Estados Unidos naquela época, em outros lugares ainda, tinha essa característica no começo. E deve ter em alguns lugares. Eu não sou uma pessoa religiosa, nem um teólogo, né? E deve ter, com certeza tem algumas igrejas pentecostais que são ainda assim, que não praticam a teologia do domínio, por exemplo, né? E eu, se eu fosse uma pessoa religiosa, o que eu buscaria fazer era apoiar esses movimentos, né? Era estar junto deles, né? Esses religiosos que não são fundamentalistas que são evangélicos também. Fazer uma ressalva aqui também. O meu trabalho não é contra os evangélicos, é contra certo tipo de religioso, inclusive, que está em todas as igrejas, que está entre os católicos também, entendeu? Existem evangélicos, inclusive, que são adeptos da teologia da libertação. A teologia da libertação tem uma vertente evangélica. A gente conhece ela como muito católica, mas existia também evangélicos brasileiros que elaboraram a teologia da libertação. A gente não conhece porque, naquela época, os evangélicos eram muito poucos ainda. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que travar essa luta dentro do campo religioso, né? Mostrando que você não precisa de ser desse jeito. Você pode ser pentecostal e não ser fundamentalista, e não ser desse jeito, e não ser bolsonarista, né? E é uma luta que tem que ser travada também no campo institucional, porque um dos maiores fatores que levou a esse panorama que a gente tem hoje é o monopólio religioso que certas mega-igrejas estão desempenhando no Brasil, como nos Estados Unidos, está sendo assim também. E por que essas igrejas conseguiram virar mega-igrejas? Porque o Estado deu grandes condições para que acontecesse desse jeito. Desde o Fernando Collor de Mello, o Edir Macedo faz acordos com todos os governos, beneficiando a igreja dele. Ele recebeu várias isenções, ele teve muita facilidade para regularizar a TV Record, por exemplo, durante o governo Collor e FHC, né? Então, há um monopólio cada vez maior de certas igrejas sobre o público pentecostal. O que o Estado pode fazer? Aumentar os seus mecanismos de controle sobre essas igrejas que estão diversificando, inclusive em áreas que não são religiosas, seus investimentos, né? O Gilberto Nascimento estuda isso. O Edir Macedo ele pegou o dinheiro do dízimo e aplicou em outros lugares, com laranja, para crescer o negócio dele. E esse negócio crescendo, a igreja dele cresceu junto, que levou a esse monopólio que a gente tem hoje. E isso aconteceu porque o Estado brasileiro, sobretudo de um tempo para cá, abdicou de fazer qualquer controle mais rígido sobre as atividades do Edir Macedo, né? O que mostra para a gente um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, onde vários televangelistas da prosperidade caíram em desgraça, né? Tipo
não me lembro agora do nome de todos eles. Rex Humbard, acho que foi um. Mas vários desses pentecostais foram até presos e perderam suas membresias. Não porque eles eram muito ricos ou porque eles eram extravagantes, porque isso aí, o pessoal da teologia da prosperidade acha que é assim mesmo, né? Ou seja, ele é rico porque Deus quer que ele seja rico. Isso aí é um exemplo de que ele é um cara ungido mesmo. Mas por quê? Porque o negócio desses caras desmoronou. Porque eles foram acusados de desvio, de várias falcatruas, e ficou provado isso. Então, esse é o único caminho de desmontar esses grandes monopólios religiosos. É fazer uma fiscalização rigorosa sobre as atividades deles. Quando é provado que há fraude ali dentro, e quando o negócio passa a não ser tão rentável assim, e ele desmorona por si só, essa ideia de que o negócio é ungido por Deus cai por terra, e esses caras perdem seguidores. Isso foi observado nos Estados Unidos e poderia acontecer no Brasil se tivesse um controle maior sobre as atividades do Silas Malafaia, que tem um monte de empresa, da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu acho que tem esse caminho, tanto entre o nosso público religioso, e tem o caminho institucional também, né, que o PT não tem feito. O PT foi altamente complacente com a Igreja Universal e com outras igrejas também. Tudo bem, eu entendo que para governabilidade isso tem que ser feito, mas só que cria-se uma situação lá na frente que é a situação que a gente tem hoje, entendeu? Onde esses caras colocam obstáculos seríssimos ao próprio governo do PT, porque por mais que eles estejam dispostos a fazer acordos com o PT para garantir alguns interesses imediatos, o que eles querem é outra coisa, eles querem um Bolsonaro, entendeu? Algo que um cara ultraliberal, um cara super reacionário, entendeu? É isso. Mais alguém? Te respondi, Matheus? Valeu. Rodrigo, primeiro, muitíssimo obrigado pela palestra, pela fala, pelo curso que você vai dar. Depois divulga aí, Rodrigo. Opa. O Rodrigo vai dar um curso aqui na Casa Dirce, que é para ler o livro inteiro. O meu otimismo é incorrigível. Matheus não vai poder participar, que não leu ainda. Rodrigo, duas questões, só não é nenhuma pergunta, para que pensemos juntos. Há na questão do dominionismo, eu tenho a impressão que nós ainda não nos demos conta, o seu livro é uma prova nesse sentido, pelo alerta, que nós pensamos sempre no nível federal. No máximo, nós conseguimos pensar no nível estadual. Mas se nós pensarmos no nível dos mais de 5 mil municípios brasileiros, o dominionismo já está em pleno curso. Há alguns municípios no Brasil, especialmente municípios menores, em que áreas em que a teologia dos Sete Montes está em pleno andamento. Já há pequenos municípios no Brasil em que secretarias da saúde, da educação e da cultura são absolutamente dominionistas e criam todos os embaraços possíveis, por exemplo, para situações de aborto previstas pela lei. Nós vimos há alguns anos atrás um caso espantoso de uma menina que teve que sair qual era o estado original dela? Ela teve que do Espírito Santo, ela teve que ir para o Recife, escondida num carro, porque mesmo no Recife havia uma reação. Então, no plano dos mais de 5 mil municípios brasileiros, o dominionismo já avançou tremendamente. No plano institucional, existe uma associação criada em 2012, a ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que quando você entra no site deles e que eles descrevem os objetivos, mas é puro dominionismo. Eles dizem claramente manter sob escrutínio permanente a legislação vigente. Então, no plano do município, não é nem mais sequer uma possibilidade de futuro. Não é que nós estamos fechando nossos olhos para isso. Então, primeira observação, para escutá-lo sobre isso. A segunda é que eu acho que é muito importante diferenciar os mais de 40 milhões de evangélicos brasileiros. São brasileiros, como diz o poema do Mário de Andrade, são brasileiros como nós. No poema ele diz, é um brasileiro como eu. E os líderes evangélicos. Me parece que a questão real é que os líderes evangélicos deturpam de maneira deliberada o repertório bíblico para obter ganho financeiro e ganho político. Mas, por exemplo, um André Valadão, que tem uma church, que possuía um bank, esse sujeito ele tem que ser simplesmente processado por estelionato. E ele tem que ser... Descobriu-se agora que o Banco Master, uma transação, ele recebeu 3,5 milhões. A Igreja da Lagoinha tem um bank. Isso não é nem sequer um banco. E eles fecharam logo após o início, que era o Clava Forte Bank, que é uma coisa extraordinária. Clava Forte Bank. É maravilhoso, né?
Não é? É extraordinário, né? Mas me parece que, em relação aos evangélicos e às evangélicas, eu tenho a impressão que, do ponto de vista do que se refere à direção, totalmente de acordo com a sua observação. Eu acho que os governos têm sido muito lenientes em relação ao que tem acontecido. Mas, em relação aos evangélicos e às evangélicas, a minha impressão é que nós devemos conversar com eles sobre tudo, menos sobre religião, porque religião é foro íntimo. E qualquer espécie de ataque que não seja institucional seria muito mal recebido no Brasil hoje. Mas a minha impressão é que, por exemplo, então essa questão é uma questão muito séria. Uma parte considerável da demografia evangélica, de fato, são pessoas de periferia, situação vulnerável, muitas mulheres negras. Por exemplo, se um governo, pode ser um governo do PT, se tivesse como política a criação de milhares de creches em todo o país, os evangélicos são conquistados. Você não fala uma palavra em política. É que a minha impressão é que nós só falamos dos evangélicos no sábado e no domingo. No sábado e no domingo, eles fazem o que eles quiserem. Se eles acreditam no Silas Malafaia, no Marco Feliciano, é um problema deles. Mas de segunda a sexta-feira, eles enfrentam os mesmos problemas que nós enfrentamos. Só me parece que, em relação aos evangélicos e evangélicas, não tem paternalismo da nossa parte, não deve ter nenhuma espécie de pretensão de superioridade. Eu conheço a verdadeira religião, eles não. Ou eu sei que, na verdade, a religião é o ópio do povo. Isso é uma questão de foro íntimo. Sim. Me parece que a questão real é que as igrejas evangélicas surgem e crescem na ausência de um colchão social mínimo. Então, eu frequento muito igreja evangélica. Nós não temos ideia, nós que imaginamos que temos superioridade moral sobre eles, nós não temos ideia que na igreja, na Associação Vitória em Cristo, ou na igreja da Lagoinha, ou na igreja do Marco Feliciano, se você de fato é membro daquela comunidade e você perde o emprego, o seu aluguel será pago, você recebe cesta básica. Se a sua esposa é uma boleira, quituteira, costureira, se você é ferreiro, eletricista, e se você é da comunidade, se aquela igreja tem 2, 3 mil pessoas, você vai ter um mercado de trabalho que você jamais sonhou na sua vida. O que eu quero dizer é que nós não compreendemos que no dia a dia dos 40 milhões de evangélicos e evangélicas brasileiros, as igrejas que eles frequentam têm um pertencimento e uma criação de oportunidades que a sociedade brasileira negou sistematicamente. É nesse sentido que eu digo que não se trata de conversar... Eu concordo. Eu não acho, e não trato assim no livro, de maneira alguma, os evangélicos brasileiros como teleguiados ou nada do tipo. Não, eu acho que a classe trabalhadora brasileira é muito abandonada e ela encontra benefícios reais por participarem dessas igrejas. Eles têm redes de apoio, eles têm distribuição de cestas básicas, eles têm cursos para empreendedor, eles regulam a vida da pessoa no sentido de que a pessoa sai, por exemplo, para de gastar dinheiro com o álcool e para de na rua e redireciona esse dinheiro para casa, né? Tem essa espécie de aconselhamento, para ficar só em alguns exemplos, né? Então, sim, com toda certeza, né? Agora, é interessante a gente pensar também por quê. Por que as comunidades eclesiais de base e outras organizações religiosas também, que tinham essa proposta de melhorar a vida das pessoas em termos concretos, por que elas foram substituídas gradativamente por outras igrejas, outras organizações que não fazem isso, né? No meio católico foi por causa da renovação carismática católica, com toda certeza. Se você entrar no site da renovação, eles mesmos dizem, nós hoje em dia somos mais do que os membros das comunidades eclesiais de base, né? E os carismáticos católicos foram um projeto que surge nos Estados Unidos também, um movimento carismático surge lá e se espalha por várias outras igrejas nos Estados Unidos. Os mesmos católicos carismáticos que vieram no Brasil eram todos estadunidenses e espalharam isso aqui, né? Então, tem sim, tem esse lado. De fato, esses caras foram abandonados pelo Estado, foram abandonados pela esquerda também, uma esquerda que ficou cada vez mais institucionalizada, né? Qual é o trabalho de base que o PT faz hoje em dia, né? O próprio PSOL não faz muito. Eu lembro que quando eu era criança, vou contar uma história minha aqui, meu pai sempre foi muito petista, né? E uma vez eu tinha 6 anos, ele me levou para subir o Morro dos Macacos com o Fernando Gabeira, que era o candidato a governo do Estado do Rio de Janeiro, em 86, se eu não me engano.
Qual o candidato de esquerda que sobe o Morro dos Macacos, consegue subir o Morro dos Macacos hoje em dia e leva um monte de militante junto, de esquerda? Não tem mais. Entendeu? Agora, as igrejas estão lá, em todos esses lugares. Então, são muitos aspectos, né? Com certeza. Né? Elas estão dentro dos presídios, sim. Agora, eu concordo que a religião é uma coisa de foro pessoal. A gente não tem que... a gente não tem que interferir no sentimento religioso individual, a não ser quando esse cara seja um religioso muito intolerante, como um fundamentalista, um dominionista, porque aí não tem jeito. O dominionismo ele diz que a religião não é uma questão de foro pessoal. Ela tem que ser levada para todos os lugares, ela tem que ser totalitária. Todo mundo tem que seguir a sua visão de mundo e a sua religião, tem que ser convencido. Se não for convencido, tem que ser morto. Eles dizem isso. Sim. Há pesquisas que mostram que o dominionismo foi responsável por vários massacres na América do Sul, como, por exemplo, a ditadura do Rios Montes, na Guatemala. O Rios Montes era um pentecostal carismático, dominionista, em contato com vários doministas norte-americanos. E o exército dele, que massacrava a população maia, massacrava dizendo que nós não estamos matando ninguém, não, nós estamos combatendo demônios. Os índios são pagãos e estão possuídos por demônios. Esse era o argumento. Claro. Meu nome é Matheus, eu sou membro de uma igreja batista, sou vice-presidente dessa mesma igreja, e assim, as dificuldades que eu vejo, eu sempre falo isso na minha igreja, falei, gente, infelizmente as pessoas descobriram que a Bíblia dá dinheiro, esse é um dos fatores. O outro que eu sempre defendo na minha igreja, é uma briga que eu compro já, eu estou com um mandato de 2 anos lá, fui eleito pela mesma igreja, sou batista, e aí, assim, eu falei para ele, gente, a igreja não é assistencialista. Uma coisa, você vai lá, ajuda, tal, mas não somos assistencialistas, temos que dividir isso. E é uma guerra. Dividir Estado, aí a antiga gestão, a antiga diretoria, cedia o púlpito para político. Falei, não, na minha gestão isso não vai acontecer. E aí eu estou comprando briga, estou sendo meio que perseguido lá pelo presidente da igreja, que é o pastor, porque, não, mas aí o cara vai ajudar. Isso na Tijuca. E não, porque ele vai ajudar, porque ele veio aqui, resolveu o problema. Eu falei, não, olha só, a igreja não pode se envolver nisso. E aí, o que eu estou fazendo agora, e vai demorar 1 ano e meio para me tentar resolver isso e tentar ver se a igreja me reelege para poder fazer a mudança do estatuto da igreja, né? Porque o estatuto da igreja lá está dando plenos poderes ao pastor. Eu falei, não, o pastor não pode ter plenos poderes. Uma que, assim, ele não tem que movimentar a conta bancária, ele está dando plenos poderes a ele. Eu falei, então dá logo a chave da igreja para o cara. E são coisas que acontecem. Algumas outras igrejas do meio carioca, eu fiquei com o Sérgio, não participei da diretoria do Sérgio, na época que por alguns motivos, eu não pude estar presente na Convenção Carioca, mas assim, algumas delas, elas criam meios no estatuto para se autopromoverem no poder e ter aquela liberdade ali, para poder conduzir as coisas do jeito que quer. Nessa igreja que eu estou, a minha dificuldade está sendo essa. E aí eu estou expondo. Mostrando aqui, irmãos, isso aqui não pode. Como é que está isso aqui? Aí, não, que isso? Mas quem fez isso? Falei, não sei. Mas as pessoas fazem isso, e aí entra a questão também da separação, que pela nossa Constituição, o religioso não pode ter vínculo empregatício na igreja. E aí nós temos esse outro problema. O cara vai lá, abre um CNPJ, mas assim, você tem que pagar todos os custos do cara, e o cara pré-estabelece lá salários, tudo mais, honorários, e assim, assado. E aí entra o discurso que eu vi falando para ele assim, gente, na minha opinião, o cara tem que ser bivocacionado, porque se viver da obra é mole, o cara vai receber 9 mil e pouco limpo, e aí como é que fica o resto? A gente paga tudo do bolso? E aí há a questão oculta. Aquelas pessoas que são salariadas de um salário mínimo não sabem nem disso. Eu falei assim, quem estabeleceu esse salário? Não, isso foi internamente, mas então não foi passado em assembleia, o cara recebe isso, porque se passar isso em assembleia, que o cara recebe isso, as pessoas não dão um dízimo. Como aconteceu em outras igrejas que eu dirigi, vice-presidência, o cara recebia 15 salários mínimos. Quando eu falei para a igreja, não, que isso? Como é que o pastor Anderson recebe 15 salários mínimos? Não, vamos cortar isso.
Entendeu? Porque o cara pensa, pô, eu sou o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, vou lá e vou depositar tanto, o cara vai ganhar. E os membros começaram a regalhar o olho lá na época. Então, assim, infelizmente, descobriram que a Bíblia dá dinheiro. E aí vem aquela questão do discurso bonito e dizer aquelas palavras de coach, você vai conseguir, que não sei o quê, sei o que lá. E essas são as dificuldades. E as pessoas acabam se vendendo por isso. Elas acabam se vendendo por isso. Eu conheço muitos lá na minha igreja. Tem uma senhora recentemente que está passando por dificuldade. Não, porque a igreja fala assim, minha irmã, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, você fazer isso e dizer que isso, porque você recebeu isso, você tem obrigação por votar em candidato A ou B, cara, isso está fora. Na minha banca tinha um batista da Teologia da Libertação, Fábio Pi, conhece? Você vê, nenhuma igreja é monolítica, né? Todas elas têm conflitos internos, tem mala mais à direita, mala mais à esquerda. A Universal, gente, ela tem... Talvez essa seja mais monolítica. Ela tem, não sei agora, eu tenho um casal que... Houve um casal lá na minha igreja que eles pediram carta de transferência e vieram pela Universal. Eu falei, não, vocês são não aclamados, porque o estatuto não permite isso. E eles lá saíram revoltados porque há um movimento chamado Fogueira Santa de Israel, que eles depositaram o carro e a casa, perderam, na espera que aquilo ia vir em dobro para eles, tentaram abrir ação contra a justiça, só que assim, de acordo com o que eles tentaram lá movimentar com a justiça, o estatuto da Universal permite esses tipos de doações. Então, assim, eu não sei, assim, lá na minha igreja, se você chegar, eu tenho aqui no meu... Eu passo o estatuto da minha igreja para você. Mas dessas igrejas, será que os membros têm um acesso? Não deve ter. Tem mais de um caso de fiel que processou a IURG por ter dado tudo e não recebido nada de volta, mas eu acredito que nenhum deles logrou vencer. Se o estatuto diz que pode ser recebido qualquer tipo de valores em espécie, material patrimonial, tá bom. O meu não. O meu tem que saber de origem, está lá escrito no estatuto diretivo. O máximo tem que ser reconhecido como oferta ou dízimo. Se não tem pré-nome estabelecido, então é oferta. Eu tenho uma curiosidade. Lá nos Estados Unidos, no início desses movimentos religiosos, houve doação estatal para que eles fomentassem, crescessem. Porque se a história conseguiu o dinheiro, que a gente descobre muita coisa. Lá no início, era o capital que vinha de pequenos comerciantes, de capitais de grandes magnatas que perceberam que esse era o caminho, um domínio político maior de toda a sociedade. Como é essa história em termos financeiros mesmo? Não, todas as igrejas começam muito pequenas e financiadas pelos seus membros mesmo. Mas chega um momento, quando ela fica muito grande, que ela pode ser, sim, cooptada por grandes empresários e coisas assim. Então, por exemplo... Não houve intenção estatal de criar um movimento... Não, eles aproveitaram movimentos que já existiam. Mas, por exemplo, o movimento fundamentalista surge a partir de uma publicação que se chama The Fundamentals, Testament to the Truth, os Fundamentos do Testemunho da Verdade. Né? É uma série de fascículos, acho que são 17 fascículos, que foi lançada no começo do século XX, 12, que foi a produção e distribuição desse livro foi financiada por um grande empresário do petróleo, tá? Que era também fundamentalista. Matheus, que fala? Precisa de microfone? Não, é só porque é o seguinte, eu queria polemizar um pouco com o João César, que é o seguinte, o fundamentalismo, ele tem um ganho de qualidade, ele se espraia com muito mais velocidade quando ele se associa ao pentecostalismo. Isso é uma coisa. A outra coisa é, se, por um lado, é fato que há péssimas condições, né, péssimas condições materiais, são um celeiro para o crescimento do pentecostalismo e do fundamentalismo, por outro, também é fato, e aí a história está do meu lado, que quando determinadas camadas em que o pentecostalismo e o fundamentalismo já tinham sido atingidas, quando essas camadas progridem socialmente, esses fenômenos ganham muito mais força. Porque foi assim nos Estados Unidos, no pós-guerra, que a segunda onda pentecostal é justamente nesse momento que o pentecostalismo era
restrito aos pobres, aos excluídos. E aí, quando esses excluídos se beneficiam da ascensão social da economia do pós-guerra, quando essa galera ascende socialmente, vem a segunda onda pentecostal. Por quê? Porque a classe média evangélica protestante tradicional, que tinha preconceito com essa galera, eles passam a conviver, o preconceito de classe foi diluído com isso. E aí eles passam a conviver. Daí, todo o movimento carismático, né, das renovações. Então, a segunda onda pentecostal é justamente esse movimento, em que as igrejas evangélicas tradicionais se rendem ao pentecostalismo e aceitam, para evitar a derrama que estava tendo, né, a sangria que estavam assistindo, de um monte de fiel saindo, falam assim, não, tudo bem, vocês continuam sendo pentecostais, mas aqui dentro. E isso, uma das razões dessa segunda onda é justamente a melhoria econômica desse pessoal. E o que a gente teve no Brasil? O que a gente teve no Brasil foi... O movimento pentecostal ele era muito forte entre os mais pobres. E aí, quando vem o governo Lula, que dá... que faz a tentativa, né, um ensaio de um estado de bem-estar social, principalmente com o Bolsa Família, que essa galera, que essa camada mais popular, que essa camada pentecostal, ela ascende socialmente, o fenômeno ganha mais dimensão. Então, assim, não é que seja errado que, não tem nenhuma explicação econômica. Tem. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque não basta levar a creche, entendeu? Agora que o fenômeno está instalado, não basta só levar a creche. O debate, a questão só material não vai dar conta. O debate ideológico, a confrontação ideológica, daí a importância do trabalho do Rodrigo, que mostra também isso, assim, a importância do trabalho ideológico, de realmente confrontar e realmente voltar para a casinha da distinção do que o liberalismo teológico pregava no século XIX. Religião é foro íntimo. Religião é foro íntimo. No ambiente público, no ambiente coletivo, a gente vai ter... O que vai ter é ciência, é secularismo, é liberdade religiosa para todo mundo, nenhuma religião se sobrepõe à outra, mas o que vale é a ciência, o que vale são as ciências humanas, é isso que vai valer. O debate econômico vai se dar em ciência, em economia, em sociologia, em ciência política, e não na vontade de Deus. Porque, cara, tu começa a debater, a gente fala assim, não, vamos conversar de tudo. Concordo com você, vamos conversar de tudo menos de religião. O problema é que, em algum momento, a figura vira e fala que é a vontade de Deus. E aí não tem debate racional que segure. Quando a pessoa joga na mesa a vontade de Deus, acabou o debate racional. Pulou, ela joga na mesa isso, o debate racional pulou pela janela. Então, esse é o tamanho da encrenca que a gente está. Porque realmente não basta só levar os aparelhos de serviço público. Dado o desafio que a gente tem hoje, não basta só fazer isso. Porque a igreja ela é muito mais do que só a creche, ela é o grande espaço de socialização e ela tem alguma coisa... Eu sou materialista, mas eu tenho que dar o braço a torcer que tem alguma coisa que a gente, na racionalidade, não consegue pegar o que faz. Por que as pessoas buscam tanto religiosidade? Para mim, não faz o menor sentido. Mas, talvez você, que é um cara que é religioso, talvez você possa me ajudar a tentar entender isso. Porque, assim, para mim, é muito difícil. Oi, eu sou a Rebeca, e eu só queria acrescentar uma fala, porque eu tenho percebido uma movimentação do que o Rodrigo, do que o Matheus falou sobre essa encrenca, que eu acho que ela tem começado muito, obviamente, com crianças, mas principalmente com adolescentes, de instaurar esse pensamento, tanto fundamentalismo, e aí foi o que o Rodrigo falou sobre a brincadeira do Silas Malafaia, dizendo a piadinha, num culto jovem. E o que eu percebi, assim, o professor João também mencionou que ele frequenta a igreja, e eu fiz um trabalho de campo, que eu tentei fazer isso, mas eu também não engajei muito, que foi na Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, no qual, bem, existe uma fundamentação que é o dízimo é dado no primeiro domingo do mês. E eles instauraram
ideia agora de que se esse primeiro domingo do mês cair antes do 5º dia útil, o dízimo... O dízimo não, perdão, a ceia, que é onde a maioria das pessoas dão dízimo, né? No primeiro domingo do mês. Se a ceia cair antes do 5º dia útil, ela passa a ser depois do 5º dia útil. E, para mim, fica muito claro que é o salário. Que é necessariamente por isso. E aí, nesse dia, eu vi um grupo de adolescentes falando no final do culto que isso foi muito bom, porque nos primeiros domingos a igreja fica mais vazia, porque não tem dinheiro para passagem. Ou seja, o argumento foi contraposto, de alguma forma. E aí isso me chamou muita atenção em como a igreja tem investido muito nessa ideologia nos jovens e o que a gente pode fazer para levar um pensamento crítico sobre isso, porque eles estão se inserindo ali de um jeito muito profundo, com trabalho já. E aí eu conheço adolescentes que já trabalham necessariamente em igrejas, e igrejas maiores eles recebem alguma coisa por isso, porque eles são da mídia, e aí eles filmam muito, eles fazem vídeos e tudo mais. Então, essa acho que é um pouco da encrenca que a gente mencionou. Assim, qual é o movimento que a gente precisa fazer para conseguir entender esse fundamentalismo e, principalmente, a teoria da prosperidade, que não sei onde a gente vai chegar. Eu acho que eu divaguei um pouco, perdão. Na minha opinião, a teoria da prosperidade já não existe. É o que eles pregam e inventaram aí. Porque, na minha concepção, eu fiz teologia no Seminário do Sul, e assim, na minha concepção, eu, Mateus, formei da seguinte forma a questão do dízimo. O dízimo, naquela época de Jesus, era para se repartir em partes iguais para todos. A oferta, que não tem estipulação de se é 10%, se é 2%, o quanto que era para manutenção da casa. E as pessoas no mundo capitalista, não, mas o dízimo, porque o dízimo é 10%, mas o dízimo não tinha essa finalidade, né? E a questão aí da juventude, assim, gente, eu não posso falar da DVEC, porque eu não... Só fui uma vez lá e fiquei horrorizado lá, porque a Universal, então, nem se fala. Eu me senti até humilhado e pensei que estava até demoniado quando chegou a parte do dízimo. Mas, assim, o que eu posso falar da minha denominação... infelizmente, assim, é incentivado realmente essa questão dos dízimos com os mais novos, as importâncias, porque há aquela questão que foi criada de geração para geração. Eu fui criado com a minha avó que o dinheiro do dízimo não podia se emprestar. Ela falou, não, olha só, tu recebeu, a primeira coisa que você tem que fazer é lá, e não é do líquido, é o bruto. Eu falei, como assim, vó, e tal? Entendeu? E aí, assim, eu aprendi no seminário e é totalmente diferente o que se vende nas coisas, né? Então, assim, a gente procura sempre libertar nossas mentes dessas coisas que as pessoas estão fechadas. Só que essas pessoas estão com a mente mais assim, focado naquilo que... nas promessas. Eu vou dar na promessa que aquilo ali vai acontecer e vai fazer e assim, assado. Só que não vai. Não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo... tem uns colegas meus que falam assim, não, Deus me deu esse carro. Eu falei, então, o seu Deus é mais miserável, porque se ele te deu um Fusca, e você está falando que ele te deu, ele podendo te dar uma Ferrari, como é que é isso? Entendeu? Então, assim, não existe. São coisas que botaram na cabeça das pessoas, as pessoas, não vou dizer analfabetas, né, mas assim, cegas, fanáticas. Hoje, o que eu vejo mais é as pessoas fanáticas com... não só com materialismo, mas assim, se apegar em alguma coisa e acreditar que aquilo ali foi Deus que concedeu a ele, e não foi nada disso. Nunca é isso, não é porque o cara ali está rico que não foi isso, Deus não. Pelo contrário, eu, na minha concepção teológica, Deus nunca deu nada a ninguém. O que ele dá, vai lá, te concede sabedoria, conhecimento, e você também tem que buscar. Oração, para mim, é orar e fazer, senão... Não tem, a própria Bíblia fala, fé sem prática é morta. Então, assim, é implantado isso nas cabeças desde a época da EBD, do menininho lá levar R$1, ó, hoje é EBD, mas tem que levar sua ofertinha hoje de manhã, R$1 lá, já é estipulado, R$1 da oferta. EBD é Escola Bíblica Dominical. Entendeu? Então, assim, são criadas essas culturas e vem de geração em geração. Fui criado com meus avós dizendo isso. Olha, eu acho que... alguém quer falar?
Se a teologia da prosperidade não existe como teologia, com certeza na prática ela existe. Pode ser que não seja exatamente uma teologia, mas é uma discussão que eu deixo para vocês que são teólogos, né? Porque na prática não há dúvida de que ela está sendo aplicada por aí. Ela não existe na questão assim. A Bíblia não dá respaldo. Eu entendi. Você está Simplesmente criam aquela ideologia, para mim, mas uma ideologia. Uhum. É do que uma teologia. E o cara vai lá e discute os textos. Nós vimos aqui na terça-feira, claramente, as manobras que as pessoas criam com os textos bíblicos. E, infelizmente, eu falei, as pessoas descobriram que a Bíblia dá dinheiro. Esse que é o fio da meada. A pessoa descobriu que a Bíblia dá dinheiro. O cara pega um versículo ali, e usurpa daquilo ali, faz um gancho. Entendeu? Que nem a famosa fala, né? Paulo dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara pega aquilo ali e bota ali, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o cara passa lá atrás. Bota ali, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente pode dizer que existe um movimento de prosperidade, que é estruturado, existe em vários países, né? Isso a gente pode dizer com bastante segurança, né? O que eu acho que do ponto de vista do dízimo, o que se diferencia a teologia da prosperidade com o dízimo tradicional? É a ideia do jogo de azar. Porque ela tem uma lógica similar com o jogo de azar. Quanto mais você doar, aumenta a sua chance de receber, e você vai receber mais ainda, né? E não é só a lógica do jogo de azar. Ela reproduz também a lógica do próprio capitalismo. Segundo a teologia da prosperidade, não tem nenhuma estrutura te impedindo de ficar rico. Você vai ser rico se você tiver fé. O que o capitalismo diz? Você vai ser rico se você trabalhar. Não tem ninguém te impedindo. Você tem 7 dias durante a semana, igual o Abílio Diniz ou o Jeff Bezos. Então, você vai ficar rico se você trabalhar. É o discurso meritocrático, capitalista, que a teologia da prosperidade também reproduz, né? Agora, do ponto de vista religioso, né? E eu acho que sim, a teologia da prosperidade. Eu não sei, Mateus, se o governo do PT, as políticas redistributivas tiveram um impacto tão grande assim no aumento do público evangélico, né? Teria que ser feito uma pesquisa. Pode ser que seja, que tenha tido. Agora, com certeza, eu concordo que a teologia da prosperidade impõe limites sérios sobre o que sobre o que um governo pode fazer hoje em dia para sensibilizar a população. Sobre a necessidade de se fazer políticas redistributivas, políticas de bem-estar social para a população. Porque se essa pessoa receber um Bolsa Família, um reajuste no Bolsa Família, ela vai achar que foi Deus que deu, né? Toda a riqueza da vida dela foi Deus que deu. Tudo que ela tem na vida foi Deus que deu. A ideia que é compartilhada dentro desses ambientes é uma ideia não só é uma ideia neoliberal também, né? É dito abertamente que o melhor que o Estado pode fazer é não atrapalhar, é ser o mínimo presente possível, né? Está embutido na pregação desses pastores um ideário ultraliberal, neoliberal, né? Cada vez mais forte desde os anos 70, quando se firmou nos Estados Unidos essa coalizão neoconservadora. Então, é difícil. Muitas ações desse governo não vão ser interpretadas pelo público evangélico fundamentalista como o governo quer, né? A gente tem que fazer, sim, essa disputa ideológica também, que é extremamente difícil, mas passa por aquilo que a Rebeca, né, falou. Os jovens são a chave, e as igrejas sabem disso. Todos os dominionistas têm programas junto à população jovem, porque eles querem formar quadros para, no futuro, ocupar os 7 montes da sociedade. E eles investem, sobretudo, no público jovem por causa disso. Então, nós somos professores, somos pedagogos, que agimos junto ao público jovem, temos que estar cientes disso e tentar equilibrar essa ação que é feita por eles. É dificílimo, muito difícil. Homeschooling, escolas confessionais. A meta do movimento fundamentalista do final dos anos 70, né, que vai ajudar o Reagan a ganhar, o pedido deles foi: você tem que acabar com o Departamento de Educação. Que o Trump falou que ia fazer agora de novo. Eles não conseguiram em 70. Com o Reagan, estão tentando agora de novo. Agora vão conseguir com o Trump. Então, assim, o projeto é esse. Eles sabem disso. E é anterior ao Reagan, inclusive, né? O projeto dos fundamentalistas, né? Ele
foi posto na mesa pelo Reagan, mas já era uma demanda bem anterior dele. Mais alguém? Se não, continuamos a conversa. Recepção. Obrigado.